Primeira, meu bem. Agora é a segunda. É duas. Bora, pessoal. Agora diz que tá gravando, né? Vamos lá. Tá gravando agora? Tá gravando, né? Diz que tá gravando. Então vamos gravar. Bom, pessoal, vamos começar então essa história. Põe um chat para mim ver. Quem tiver alguma pergunta, pode parar aí minha aula, pode fazer. Mas sem gracinha, sem brincar, sem tudo. Bora lá. Terceira aula de hoje, linda e maravilhosa. Irrigação e drenagem, aula 3. Eu já mandei todo o material para vocês. E se Deus quiser, eu sempre vou mandar um dia antes, tá? Eu vou fazer a aula de vocês um dia antes vocês vão ter meu material. Bom, pessoal, o que acontece? Aula passada nós falamos de solo, hoje nós vamos falar de água. Ana, mas eu vou ter que aprender água? Sim, você vai trabalhar com isso, criatura de Deus. Ah, o áudio está baixo? Só aqui? Alguém responde se o áudio está baixo? O áudio tá cortando, mano. O meu que ainda parece, em vez de quando que aparece, corta. Tá baixo? Tá de boa. Deixa eu pedir ajuda aqui. Alguém me socorre aqui, por favor, gente. O som tá baixo. Deixa eu ver se eu acho onde aumenta o somzinho. Aqui também agora ficou de boa. Apareceu um áudio, alguma coisa. Vou clicar aqui. Aumentei tudo. Deixa eu ver aqui se vai melhorar, pessoal. Melhorou? Ajustei. Tá bom. Então vamos lá. Qualquer coisa, vocês aí pedem socorro de novo. Tá? Então vamos lá. Já socorri. Hoje nós vamos falar de água. Mas eu vou ter que entender de água? Lógico, criatura de Deus. Por quê? Porque a água que nós vamos trabalhar para fazer irrigação, e se eu não entendo de água, eu não faço porcaria nenhuma, né? Então hoje a gente vai falar de água, mas nós também vamos falar da água no solo e vamos falar dessa água dentro da planta, tá? Então vamos lá, simples e básico assim. Hidrologia. Que desgrama é essa, né? Hidrologia. A hidrologia, pessoal, é uma ciência muito importante para nós. É a ciência que vai tratar da água na Terra. E todas as ocorrências que ocorrem, se tem mais água, se tem mais chuva, se falta chuva, se não tem chuva. Além disso, ela também trata do quê? Propriedades físicas da água. O que é a propriedade física da água? Sólida, líquida, gasosa, tá? Minha água tá sólida, minha água tá líquida, minha água tá gasosa. Tá meio termo aí nessa história. Então eles também estudam isso, essa ciência. E também a química relacionada à água. A água, gente, ela é muito, muito, muito top. Por quê? Ela é um diluente mundial. Tá? Tudo que você vai diluir, você dilui com outro produto, mas faz com a água para comparar. Então ela é top por causa disso, tá? E as reações, inclusive, a gente precisa dessa água para que ocorra reações dentro da planta, tá? E no ambiente, e também trata, pessoal, a água, né, a hidrologia, o estudo da água, como a água relaciona com as formas vivas. Então, tudo que tem vida e que tem algum relacionamento com a água, a hidrologia estuda, que é o nosso caso. Eu acho que 70% aí do nosso corpo é composto por água. Então, no fundo, a gente também é estudado aí pela hidrologia. Bom, a hidrologia também, ela estuda a escolha das fontes de abastecimento da água, tanto para o uso doméstico, industrial e agrícola, tá? A gente não irriga com qualquer água, a gente não tira a água de qualquer lugar, então vem para isso. Trabalha projetos de construção, pessoal. Então, quem estuda hidrologia pode fazer pontes e bueiros e escoamento d'água em geral.
projetos de barragens, tá? Como localização, escolha, fundação, dimensionamento. Quem estuda água pode fazer esse tipo de serviço. Bom, e nós temos outros estudos aí relacionados com a água, como a drenagem. Nós vamos estudar isso, né? Nós vamos passar por isso aí. A irrigação, que é o que nós estamos fazendo agora, que estuda tanto a evaporação, a perda da água que não foi usada para a planta para a atmosfera, quanto a água que infiltra. Por isso que eu tenho que entender de água, como que ela reage no meu solo, que solo que eu tenho, qual planta está ali plantada, que vai sofrer essa evaporação. Então é coisa de louco. Controle da poluição. Gente, a chuva controla a poluição, tá? Controle de erosão. Vocês viram aí em algum lugar um manejo solo básico, né? O que acontece? A água é uma das maiores causadoras de erosão. Nós temos dois tipos de erosão. A feita pela água e a eólica, que é feita pelo vento, né? O vento também consegue produzir erosão. A erosão é a destruição do solo, né? Então, a água é um dos maiores destruidores de solo, tá? E para a gente controlar essa erosão, eu tenho que saber qual que é a precipitação, ou seja, a chuva máxima que cai na minha região e que vai danificar o meu solo. Navegação, lógico, você não navega sem saber aí, né, sobre os oceanos, as águas. Aproveitamento hidrelétrico e recreação e preservação do meio ambiente. Então, vocês olham a quantidade de coisas que está relacionada com a água. E se a gente for falar aí de agronomia, né, de técnico agrícola, 1, 2, 3, 4, eu acho tirando só a navegação e o aproveitamento hidrelétrico aí, ó, que não é muito relacionado a nós, mas o restante está tudo ligado a nós. Tirando a hidrologia, que é a ciência aí, né, que estuda a água, nós temos o ciclo hidrológico. Muito importante para a gente essa questão aí, pessoal. O ciclo hidrológico é todo o processo, né, de circulação da água. Então, o que acontece com a água? Ela evapora, ela condensa, ela precipita, ela transpira e ela infiltra na terra e ela faz tudo, né? Dentro do nosso mundinho ali, ela faz tudo. Então, é o processo que circula essa água aí no 12, independente no estado que ela se encontra. Porque a água, ela se encontra em 3 estados que a gente considera líquido, sólido e gasoso, ou sólido, líquido e gasoso, né? Que a gente aprende lá na 4ª série, essas questões. E os processos intermediários a isso, né? Então, o ciclo hidrológico é todo esse processo de circulação da água, aonde? No mundo, tá? Falei, mas não custa lembrar vocês novamente, né? Para ficar bem gravadinho essa questão, que nós temos 100% da água, desse 100%, só 3% dessa água é potável, né? É doce. Potável não, gente, errei. Só 3% dessa água é doce. Desses 3%, pessoal, 71% está congelado. Raciocina, então 0, alguma coisa está disponível para nós, tá? Então, nós temos aí 18% em depósitos subterrâneos, 7% em lagos. E 4% está aí na umidade, que aqui no Goiás não tá porcaria nenhuma de umidade, né? Então, a gente, na nossa região, está muito baixinha essa umidade. Então, eu já falei tudo. E grande parte da água líquida vem devido ao degelo, tá? Que acontece em algumas regiões, sobe-se os níveis aí das águas, em determinada época congela, mas já está em época de chuva em outros lugares, não faz tanta falta. Só que daqui a um tempo vai fazer falta. Por quê? Porque o degelo, ele está diminuindo. Está perdendo, né? Está acontecendo muita coisa. Aí, questão de camada de ozônio, nós estamos perdendo água sim, a gente já percebe isso com mais frequência.
Já falei para vocês que nós, da agricultura, consumimos 70% da água, tá? A indústria aí é o que menos, perdão, os domésticos aí, as casas são os que menos utilizam a água e são os que mais sofrem, na minha opinião, com a falta d'água, né? As cidades em si fazem racionamento e tudo, escambau a quatro aí, vamos dizer assim. E a pessoal que mais sofre, que são as casas, hospitais e tudo mais, são os que menos utilizam a água, tá? Bom, e o que é a água, pessoal? A água, ela é formada aí por um oxigênio. Pessoal, travou? Ou tá tudo ok? Tá tudo ok, né? Então tá bom, vamos continuar. Então, pessoal, o que é a água? A água, ela é uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio, né? Por isso que a gente fala H2O. H2, duas de hidrogênio e uma de oxigênio. E ela tem esse formatinho aí mesmo, viu, pessoal? Desse bichinho aí, tá? E tem esse ângulo de 104,5, o distanciamento dessas pontes aqui de hidrogênio. Então, a ponte de hidrogênio não, gente. Nossa, falei merda. Entre os dois hidrogênios tem esse ângulo de 104,5 graus, tá bom? É uma estrutura molecular muito simples, tá? H2O, muito simples. Formada por dois átomos de hidrogênio, um de oxigênio. E trouxe aí, né, os elementos e os números de átomos. Só para vocês não esquecer, porque isso tem importância lá na frente, tá? É uma molécula polar. O que significa uma molécula polar? Que ela tem lugares, zonas, né, positivas e zonas negativas. E não leve isso para o lado pejorativo. O que é as zonas positivas e as zonas negativas? São as cargas que essa molécula tem. Então, pessoal, o que acontece? Lá no hidrogênio é positivo, lá no oxigênio ela é negativa. Isso faz com que ela se atrai, e essa atração ela é muito importante para nós da área agrícola. De verdade, vocês vão entender por que esse formato da água é tão importante para nós, em tudo, não só na irrigação, inclusive para a aplicação de defensivos agrícolas, tá bom? E nutrientes. Vou falar isso um pouquinho para frente. Então, pessoal, o átomo de oxigênio, ele é eletronegativo, ele é negativo mesmo, da cara fechada lá. E tem afinidade por quem? Por quem é positivo. Tá? E eles vão e se juntam. Vocês sabem aquela história? Positivo com negativo se atraem? É isso aqui. Tá? E por que a água ela é tão top das tops? Com toda essa formulação que ela tem, né, que essa junção que ela faz do negativo com o positivo, aqui vocês podem perceber, ó, nessa aqui, o oxigênio que é negativo, ele se liga a essa molécula que ela é positiva e assim por diante. Então forma essas ligações. Com essas ligações, pessoal, a água ela é o melhor e mais abundante solvente universal. Então ela dilui tudo. Por que ela dilui tudo? Porque ela tem ladinhos positivos e ladinhos negativos, tá? Possui papel fundamental na vida dos animais e dos vegetais. Verdade, gente. Você fica 40 dias sem comer, mas você não fica 7 dias sem beber água, você morre, tá bom? De 80 a 95% da massa do tecido vegetal em crescimento é o quê? Água. Então, quando a sua olerícola, né, sua alfacezinha está ali crescendo, está em fase de desenvolvimento, se você pegar um pezinho de alface, pesar ele a hora que você pegou ele, você levou para uma estufa ou para um forno mesmo, secou. A hora que você pesar novamente,
95% disso desapareceu. Por quê? Era água. O vegetal estava em fase de crescimento. E para o vegetal crescer, ele precisa de quê? De água. Sem água, não vai crescer, tá? Para a formação de cada grama de matéria orgânica, gasta em média 500 gramas de água. Ou seja, se minha planta evoluiu 1 grama, 500 gramas de água foi perdida para a natureza através da evaporação. Deixa eu tirar esse trenzinho aqui, que está me atrapalhando, vou mostrar. E a transpiração. Por que a água é tão importante? Porque a gente transpirando, a gente elimina calor. Se isso não acontecesse com a gente ou com as plantinhas, a gente morria de calor. Por isso que a água é importante para todos os seres vivos. Voltei errado. Bom, eu já falei, né? Só para vocês terem uma noção, o que acontece? A vida depende das reações químicas que ocorrem dentro das células, que são reações bioquímicas do metabolismo. Todo mundo sabe disso. E o que acontece? Isso só ocorre por causa da água. Essa junção de água com sais minerais e vitaminas, proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, é que deixa a gente sobreviver. E não só a gente, seres humanos, animais. As plantas também, tá? Porque a água é que faz tudo isso circular dentro da planta. Se não fosse a água, não circularia na planta. Olha que interessante aí, você tem uma célula. 85% da célula é água, gente. É muita, muita coisa. Vitaminas e sais minerais é só 1%. Mas se a gente ficar sem isso, nós ou as plantas, ninguém vive, tá? Mas sem água é muito pior, certo? Então, a célula é basicamente água, independente se é uma célula animal ou se é uma célula vegetal, tá bom? Bom, trouxe aí novamente para vocês a célula e organelas. É uma célula, tá bom, pessoal? Ela tem os cloroplastos aqui, verdinhos, então é uma célula vegetal, tá bom? E aqui demonstra tudo que depende da água. Tudo, tudo, tudo. Não tem DNA se não tiver água. Não tem cromossomos se não tiver água. A parede celular, que é responsável por quê? Por segurar essa água. Porém, a parede celular ela só expande se entrar água. Então, para a planta crescer, ela vai expandir a parede celular. A parede celular aumenta de tamanho e, com isso, a planta cresce, certo? E dilui os açúcares também, pessoal. Esse é um grande ponto. Se não tiver água na planta, os açúcares, eles não são diluídos. O que acontece? Os microvasinhos entopem. É como se fosse um AVC na gente, tá? As plantas CAN têm mais água em sua composição do que a C3 e a C4? Depende. Eu não vou dizer que ela tem mais água na sua composição, mas ela tem a capacidade de armazenar mais água no seu interior. Então, se a gente for pensar assim, ela tem mais água. Ela é tipo camelo. Camelo não é do deserto? As plantas CAN, para quem não conhece, pessoal, são plantas adaptadas à escassez de água, tá? São as suculentas, os cactos e tudo mais. E ela também faz a fotossíntese um pouquinho diferente. Ela absorve a luz solar de dia, né, os fótons lá da luz solar, e armazena isso. E de noite, ela utiliza a água e os minerais que está lá para fazer a fotossíntese e crescer, porque isso também depende da fotossíntese para crescer. Por que ela faz isso em horários invertidos? Absorve e só depois realiza a fotossíntese. Porque se ela fizer no mesmo horário, ela vai abrir umas célulazinhas chamadas estômatos e essa água vai passar e ela vai perder água. Como ela está no deserto, existe uma escassez de água no solo. E essa escassez de água no solo não permite que ela perca a água, senão ela morre, né?
Não tem lógica ela fazer isso, é um suicídio. Aí, o que acontece? Ela suga a água, quando cai, quando chove, tudo, armazena essa água, para que num período mais fresco, ela realize a fotossíntese. Ela abre essa célulazinha dela chamada estômago, o CO2 entra, e ela utiliza da água para realizar a fotossíntese e se desenvolver. Devido ao fato dela ter que armazenar água, quando tem disponibilidade, ela absorve o máximo de água disponível. Sim, na composição do dia a dia, ela vai ter mais água, porque ela tem que ser igual o camelo, ela tem que armazenar água, devido ao clima onde ela está. Continuando, né, pessoal? Celulosas, proteínas, então toda a planta precisa da água, assim como a gente. Mais um slide demonstrando isso, né? Nós, seres humanos, aí, um adulto tem em torno de 65% de água. Água viva, minhoca é 80%. Ai, que nojo. Só que, pessoal, como nós, as plantas também variam essa necessidade de água e essa quantidade de água. Assim, tá. Varia, tá? Essa quantidade de água. Vamos pensar na soja, quando ela tá bem jovenzinha, em fase de plântula. O que é uma plântula? É quando ela acaba de germinar, que ela solta 2 folhinhas. Vamos pensar assim. A necessidade de água dessa planta é muito maior quando a soja já se desenvolveu, já produziu os frutos, né, a sementinha, e está na hora da gente colher, que ela já está secando. Então, conforme a planta vai se desenvolvendo, a necessidade biológica, química relacionada à água, ela muda, tá? Muda muito. Então, eu coloquei o ser humano para vocês fazer uma relação. Então, as fases, vamos dizer assim, críticas, né? É quando ela está naquela fase de crescimento, que ela ainda é muito novinha, a planta, não desenvolveu o sistema radicular, não tem defesa, não tem nada, tá? Então, ela precisa de uma quantidade muito maior de água. E na fase da reprodução. Quando a água percebe, igual está acontecendo nesse momento, vamos pegar as mangueiras, né? A planta mangueira. Nós esse ano não vai dar manga, basicamente. Por quê? Quando vocês param debaixo de um pé de manga, vocês percebem que ela floriu, ela deu muita flor mesmo, só que não caiu chuva ainda. Ela está tendo que escolher quais frutos vão sobreviver e quais elas vão abortar. Então está faltando água numa época muito crítica, que ela tem que expandir esse fruto. Não é nem a planta crescer, ela tem que expandir o fruto. E o fruto é o quê? Composto por água. Não tem água, mas eu quero reproduzir, eu vou escolher quem vive e quem morre. A planta faz isso. Determinados frutos e flores eu vou abortar, e determinados eu vou gastar minha energia mandando água para eles, tá? Então, também na fase da reprodução, que é na fase de produzir frutos, produzir flores, acontece muito isso, tá bom? Calor voltando. Então, vocês entenderam, né, pessoal? Tá tudo tranquilo? Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Agora nós vamos falar, pessoal, de características das moléculas de água e vou explicar por que isso é importante nas plantas, tá? O primeiro, pessoal, é o calor específico. Por que é importante o calor específico? Mas vamos começar aqui, que é o calor específico. O calor específico, pessoal, é a quantidade de calor que deve ser fornecido para que 1 grama da substância tenha sua temperatura elevada em 1 grau Celsius. Tá, Ana? Boiei. Tá? Cada substância possui um determinado calor específico, que é geralmente expresso em calorias por grama. O que acontece, pessoal? Esse calor específico, ele me indica, vou levar isso para a água, tá?
quanto de temperatura que eu preciso, né? Para elevar 1 grama, para elevar a temperatura da água em 1 grama. Ou seja, quanto de energia eu preciso para aquecer algo, tá? Quanto que eu vou gastar de energia para esquentar alguma coisa? Isso é o calor específico. Quanto que eu estou gastando para esquentar determinadas coisas, certo? Quanto maior o calor específico, o que isso quer dizer? Quanto mais eu gasto energia para esquentar algo, esquentar uma substância ou esquentar algo, maior será a quantidade de calor que deverá ser fornecida ou retirada dela para ocorrer variações. Ou seja, se eu tenho algo que demora muito para esquentar, ela vai demorar muito para perder caloria, né? Para perder a quentura. Se eu tenho algo que aquece rápido, o que aquece rápido também faz o quê? Esfria muito rápido. Então, o calor específico é isso, vem medir, certo? Quanto que eu gasto para esfriar alguma coisa ou diminuir a temperatura de alguma coisa. A água, quando comparada com várias outras substâncias, possui o maior calor específico. Isso é excelente, pessoal. Imagina, eu vou trabalhar com irrigação. Aí eu tenho um reservatório. Meu reservatório, muitas das vezes, pode ficar num lugar aberto, num campo aberto, onde vai receber insolação o tempo todo, certo? Imagina se a água fosse fácil de esquentar. 2 minutos depois já estaria fervendo. Você ia colocar água fervente nas suas plantas? Não ia, né, gente? Não existe isso. Agora imagina o contrário. Eu tenho minha planta, eu vou lá irrigar ela. Ótimo, excelente. Só que está na época do frio. E ela absorve, né? Ela esfria muito rápido. Se ela absorve muito rápido o calor, ela vai esfriar muito rápido. Está na época do frio. Mas mesmo assim eu tenho que irrigar, né? Tá lá no meu plano. Hoje é dia de eu irrigar e a temperatura está muito baixa. Aí eu ponho a água lá. Se ela tem essa capacidade de absorver o frio muito rápido, ela vai congelar e vai matar minhas plantas. A planta, que é composta só por água, vai acontecer o quê? Congelar. Então, graças a esse potencial da água demorar muito para esquentar e demorar muito para esfriar, agora eu vou ler sua pergunta, e muito para esfriar, é que a gente não tem planta congelada todo dia, nem planta fervida todo dia. Tem umas plantas que ficam boas na água, quente com a mistura do lado. Tem umas plantas que ficam boas na água. Ronilson, repete aí. Tem umas plantas que ficam boas na água com quem uma mistura do lado quente. Você tem áudio, meu filho? Faz a pergunta no áudio, que eu boiei. Tô falando que tem umas plantas que fica boa que só na água quente. Dá para comer até. Ah, menino, vá cagaço. Mandioca é uma planta que fica boa na água quente com a carne assada. Vamos lá. E eu trago aqui para vocês, para quem não entendeu ainda isso, essa diferença. A água, para cada 1 grama esquentada, para que cada 1 grama seja esquentada, vai precisar de 1 grau Celsius. Então, ela é 1 para 1, tá? E eu trago as outras. O alumínio é 0,22, certo? Então, eu vou trazer o exemplo aqui para vocês, ó, do ato de colocar café quente em um copo de alumínio. Ele aquece rapidamente, chegando à mesma temperatura do café. Isso por quê? Porque o calor específico do alumínio é pequeno. E se você também esfriar ele, né, para tomar um chopp, esse copo, ele vai esfriar muito rápido. Porque o calor dele... Agora, imagina a planta, gente, raciocina comigo. Se a planta fosse igual ao alumínio, você tinha planta cozida todo dia no campo, você não precisava levar para panela, mas também tinha planta congelada, qualquer frio que fizesse. E devido ao fato da água ser o maior, né, ter essa maior amplitude, você não perde suas plantas congeladas com frequência e também as plantas não são cozidas a campo. Isso é muito importante.
Outro fator aí, pessoal, é o calor latente de vaporização. Puta merda. O que é calor latente? Vamos explicar isso para vocês. Está relacionado à física, tá? E ao calor que uma unidade de massa de uma substância qualquer deve receber para mudar de fase. É simples. A água não passa do sólido para o líquido e não passa do líquido para o gasoso. É esse calor que ela precisa receber para evaporar. Então, qual a quantidade de calorias que eu preciso para minha água evaporar? A água evapora, né? Começa a evaporar quando ela atinge o quê? 100 graus Celsius. E a água congela a partir do momento, né, que começa a dar 0 graus. Ela começa a congelar, né? Então, o que acontece, pessoal? Calor latente é isso. Qual que é a temperatura que uma substância tem que chegar para que ela passe do estado líquido para o gasoso? E qual temperatura que ela tem que alcançar que ela saia do estado líquido para o sólido? Isso é importante a gente saber, porque quando vocês trabalham numa região fria, que vai dar geada, tem como eu prevenir para não perder minhas plantas. Tem como eu prevenir para não perder toda a minha lavoura. Então, saber essa questão do calor latente é que permite conduzir a irrigação em áreas de extrema condição climática, tá? Então, vocês têm que entender o que é o calor latente para saber quando uma planta sofreu ali um congelamento ou quando ela está começando a perder água porque a temperatura atingiu alto índice ali a temperatura e está perdendo essa água através do vapor, tá? E aqui eu falei, né? Pode ser tanto positivo ou negativo, porque o calor latente ele pode tanto esquentar a ponto de eu perder tudo por vapor, ou negativo a ponto da minha água congelar e congelar minhas plantas. Agora imagina o frio que tem que fazer para uma planta congelar, né, pessoal? É muito frio. E eu trago aqui, ó, pessoal, para vocês entenderem melhor. Abaixo de 0, eu tenho a água sólida, né? Aqui fica melhor, ó, de 0 a 20. Minha água está sólida. Se eu cheguei a 0, o que vai acontecer? Aconteceu fusão, minha água ficou líquida. Começa a aumentar. Até 100 graus Celsius, pessoal, minha água é líquida. A partir de 100 graus Celsius, ocorre a evaporação. Começa a acontecer, né, da vaporização da água. Então, evaporou. E acima de 120 graus Celsius, aí tudo é vapor, tá? Só para vocês entenderem o que eu falei. Outra questão da água, gente, muito importante, é esse trem aí, adesão. A adesão, pessoal, é uma característica da água, tá? A qual se unem duas superfícies de substâncias iguais ou diferentes, quando entram em contato e elas se mantêm juntas. O hidrogênio e o oxigênio. Não é duas substâncias diferentes? É, totalmente diferente. Hidrogênio e oxigênio, nada a ver. Mas elas se unem, se agarram ali e se mantêm juntinhas. Esse é o poder de adesão, de juntar e não desgrudar. Por que isso é importante? A água, pessoal, ela tem que subir na planta, certo? Através de um tubo fininho que tem dentro dela, que chama xilema. Né? Então, ela sai do solo, entra na raiz, sobe toda a planta, e olha que tem plantas gigantescas, né? O eucalipto é um exemplo, a seringueira é um exemplo, a mangueira é um exemplo. E essa água tem que sair do solo, entrar na raiz, subir essa planta por um vaso fininho, sem se desgrudar, sem se separar. E isso só acontece graças à adesão. Se não existisse adesão, eu nem sei como é que as plantas sobreviveriam, tá? E é devido a esse motivo, viu, pessoal, que a água molha, tá? Porque elas mantêm ali unida, hidrogênio e oxigênio. Elas batem na planta, batem no solo. Ela não tem capacidade de grudar no solo. É por isso que a água não escoa toda.
É por isso que a água fica ali, ó, naquela camada do solo que tem poros, aderida ao solo. Porque se não fosse essa adesão da água, a água não ficaria disponível para a planta nem aqui nem na cochichina. Ela ia se perder. Então é graças à adesão que a gente sobrevive. Olha que bacana, tá? Também é considerada, pessoal, o termo de adesividade. Então, vocês entenderam por que a adesão é importante. Porque essas moléculas se aderem, elas não desgrudam e têm a capacidade de interagir com o meio. A água, ela tem essa capacidade, isso é excelente. Outro fator aí, pessoal, é o que? A coesão, certo? Coesão é a atração de moléculas por outra molécula do mesmo tipo. Então, coesão, tá? Porque a adesão é a capacidade da molécula se aderir a qualquer coisa. Coesão é a capacidade da molécula aderir por outra molécula. Olha que lindo, do mesmo tipo. Olha que bacana aqui do ladinho. Elas se aderem, não é tudo igual, as moléculas de água? E graças a essa coesão, tá? É que forma as ligações de hidrogênio, que são extremamente fortes. É mais um motivo para a água não se soltar. É mais um motivo para a água fazer tudo que ela faz numa planta, certo? Para ela conseguir sair do solo e nutrir. Qual a temperatura ideal? Boa pergunta, Howard. Depende. A temperatura ideal seria aquela temperatura agradável. Eu vou falar para você, 10 graus ainda está frio. De 15 a 25, de verdade. 25 graus já começava a esquentar. Então, a água ideal é aquela água que esteja fresca. Sabe quando você vai beber uma água do filtro? Ali não é só ideal para a gente, é para as plantas também, tá? Aquilo ali é a temperatura ideal, aquela água fresca, que é do filtro. Porque se você tira da geladeira, ela vai já causar alguns... Como é que eu vou dizer? Tirei uma água da geladeira, uma água que está fria, quase congelando, coloquei na planta. Ela dá um choque térmico nessa planta. Esse choque, ele gera cristais de açúcar muito sérios nessa questão. Igual quando você congela não só o sêmen, mas também sementes em hidrogênio líquido. O que o hidrogênio líquido faz? Ele dá um choque muito forte nessa planta, que congela essa semente, né, de uma forma que depois ela consegue descongelar sem formar cristais. Se eu dou só um choque térmico, há a formação de cristais. E esses cristais entopem os vasos, igual um coágulo quando dá AVC numa pessoa. É a mesma coisa, tá? Então, a temperatura ideal é a água fresca. Aquela água que você tira do filtro e toma e tá gostosa, aquela lá é a temperatura ideal, não só pra gente, mas para as plantas também. A coesão, né? Foi igual eu falei, possui uma força, e é essa coesão que permite esse mosquitinho ficar sob a água. É essa coesão também, pessoal, que permite, quando vocês fazem uma aplicação de defensivo agrícola ou de algum nutriente via foliar, não fica as gotículas em cima da folha? É graças à coesão. Essa coesão da água permite que ela fique sobre a folha sem escorrer. Então, a coesão é importantíssima por causa disso. E aqui, para não confundir a cabecinha de vocês, coesão, água com água, adesão, água com outra coisa. Eu coloquei a folhinha aí, né, fazendo amizade com a folhinha. Muito bom. Coesão, atração das moléculas de água entre si. Adesão, atração entre moléculas de água e moléculas de outras substâncias. Lindo e maravilhoso aí para nós. Tensão superficial da água.
Pessoal, a tensão superficial da água é o resultado das ligações, tá, de hidrogênio. Então, a água é formada por oxigênio e hidrogênio. Então, a tensão que forma entre hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio faz com que a tensão superficial, junto com a adesão e coesão, é o que permite também, igual eu falei, essa água fique numa superfície, que essa água permita essa aderência sem que escorra na planta. Então, a tensão superficial da água é o resultado das ligações de hidrogênio, ok? Capilaridade. Gente, é graças à capilaridade, né, que a planta sobrevive. Capilaridade é a subida ou a descida de um líquido através de um tubo, que recebe o nome de capilar. No exemplo aqui, eu estou dando o tubo da planta. A plantinha está aqui, ó. Tem esse tubinho aqui. Então, a água entra pela raiz. Na próxima aula a gente vai aprender isso, tá? Como é que ela entra na raiz. Tem segredo isso, não é de qualquer jeito. E ela tem que andar no tronco aqui da planta. Para que ela anda nesse tronco aqui da planta, voltando, ela precisa dessa capilaridade. Subir ou descer por um tubo pequeno ou grande, tá? Essa interação depende de alguns parâmetros, como o diâmetro do tubo. Gente, o xilema é fininho, fininho, fininho. Eu vou trazer algumas fotos para vocês nas próximas aulas, quando a gente começar a falar sobre isso. Quanto mais fino, maior a aderência da água para subir na planta. Então, quanto maior a planta, mais fino será esse tubo, tá bom? Bem fininho será esse tubo. O tipo de líquido, lógico, né, gente? A gente tá falando aqui de água. Vocês perceberam que a água tem características fora de base, fora de série, né? Então, para a água subir por esse tubo é muito mais fácil do que um termômetro da vida, um mercúrio, né? Muito mais fácil. A viscosidade desse líquido, né? Se é um líquido muito grosso, pessoal, não vai subir fácil. Raciocina comigo. Corpo humano, que é mais fácil de eu explicar para vocês entenderem. O sangue. O sangue, quando ele está muito, muito, muito grosso, a circulação fica pesada. Aí a pessoa vai lá e toma um remedinho para raliar esse sangue. Quando ela toma esse remédio para raliar o sangue, esse sangue fica mais fluido, né? Esse sangue, ele passa mais fácil pelas veias. É a mesma coisa. Imagina se a água fosse um líquido grosso. Vocês acham que ela ia subir longas distâncias? Muito difícil isso acontecer. Então, mostrando aqui nessa figura, né, que ela fica melhor visível para vocês. A água está no solo, ela tem uma característica de coesão e adesão e tensão superficial que permite que ela fique ali nas moléculas do solo, né, nos coloides, nos espaços livres do solo. Aqui é a água, esse azulzinho ali, os espacinhos do solo, ó. Peraí. Os espacinhos do solo aqui e a água aqui, ó. O que acontece? Essa água entra pelas células da planta de 3 formas diferentes, a gente vai ver isso. E por que isso é importante a gente entender? Então, a raiz da planta deixa a água entrar. Ao ela entrar, ela vai encontrar, vamos dizer, a veia que transporta ela. Nesse caso, nós temos quem? Nós temos as veias e as artérias. A planta tem o xilema e o floema. Xilema carrega água, floema carrega nutrição, tá? Posso carregar vice-versa no outro? Sim. Porém, no xilema entra pequenas moléculas, tá? Moléculas muito pequenininhas. Porque se entrar uma molécula grande, não vai circular pelos vasos do xilema, certo?
Então, no xilema, a principal função dele é transportar a água através da planta. É um tubo fininho. E para ele transportar essa água, só acontece isso devido às características da água. A capacidade da água se unir entre ela mesma e a outros materiais. Porque ali a água se uniu, formou a coesão, está grudadinha, nada solta ela, e ela tem a capacidade da adesão, de aderir na parede do xilema e ir subindo, através de quem? Da capilaridade. O que é a capilaridade? É a capacidade de um líquido ser transportado via um tubo. Se o tubo é de vidro, é no tubo de vidro lá do laboratório. Se é na planta, é no xilema e no floema. Então, o que acontece? Tem a parede do xilema, a coesão do hidrogênio, juntamente com a adesão das moléculas na parede, é que permitem que a água suba e saia pelas plantinhas aqui, através dos estômagos. E essa planta transpira. Se essa planta transpira, ela não morre de calor, tá? Ela não ferve. Então, essa água que passa dentro da planta, ela também leva calor. E a hora que ela chega aqui na copa da árvore, em volta da árvore, ela faz o quê? Xilema de cima para baixo. Sim. Se acontecer da água da ré, meu filho, é porque tua planta morreu. Chama-se ponto de murcha permanente. Ou seja, você pode depois jogar 500 litros d'água aqui que não volta. Tem uma outra, que é pouco antes dela morrer, que a água para de ser transportada. Porque aqui é um fluxo contínuo, gente. Você acha que a água fala assim, ai, agora eu não vou beber água, eu vou dar um tempo para o meu xilema parar de funcionar. Isso é constante. Essa puxada de água é constante. Por isso que o fio é fininho. Ela bebe muita água, porém em pequenas quantidades. Mas vamos falar, igual nós estamos agora aqui na seca. Tadã, aconteceu um veranículo. O que acontece? A água, ela começa a diminuir a quantidade. E com essa diminuição, pode haver a entrada de oxigênio dentro do xilema. A planta sofre um AVC. Essa veiazinha chamada de xilema para de funcionar, neguinho. Para de funcionar bonito. Floema, não, floema é geral. Floema vai e volta. Floema sobe, floema desce. Por que o floema faz isso? Porque a planta tem um negocinho chamado senescência. É uma morte programada. Então eu sei que está perto do frio, o sol está mudando, então eu recebo sinalizações e meus hormônios ficam aflorados. E eu sei que está perto de eu entrar em senescência. Ou seja, jogar todas as minhas folhas fora para mim entrar no inverno e dormir. Tem planta que faz isso, é um exemplo que eu estou dando. Só que eu não sou burra. Eu não vou pegar e jogar minhas folhinhas fora sem aproveitar o que eu investi nelas. Então eu jogo um hormônio que eu começo a repuxar esses nutrientes. E esses nutrientes voltam para mim, através de quem? Do floema. E só depois eu perco minha folhinha. Então, o xilema, pessoal, ele sobe a água. Se faltar água de ponto do xilema morrer, tchau e bênção. Sua planta entrou em ponto de murcha permanente. Mas se só deu uma entradinha de ar, o que acontece? O xilema sofre um AVC. E naquele localzinho onde deu entradinha de ar, ele interrompe, morre e começa a passar para os lados. Ele começa a auxiliar os vasinhos do lado, para não morrer. Mas se a planta perdeu o xilema todos, é porque entrou em ponto de murcha permanente, você esqueceu de irrigar, você se lascou, tá? É isso. Eu acho que eu falei tudo que tinha para falar nesse caso aqui, do que desce, do que sobe, para onde vai, para onde vem. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar aí. Bom, pessoal, e para terminar, o tema água
água, né? Porque eu nem cheguei de falar de água do solo, que é na próxima aula. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Como eu nem cheguei de falar, né, sobre o tema água no solo, que isso é na próxima aula, e água na planta, nós vamos ver muito mais coisas, vamos ficar muito mais doidos que nós já estamos. O que acontece? Encerrando, fazendo um resumão, a água. A água, pessoal, ela tem a propriedade de adesão, que molha superfícies, né? Ou seja, a capacidade dela molhar alguém, essa capacidade dela unir com outra molécula. Capilaridade, que é essa capacidade dela subir por um tubo, né? Graças às suas interações. Alto poder de dissolução, que é o que eu falei, ela dilui tudo. Nosso diluente universal, certo? Pelo fato dela ser um diluente universal, o que acontece? Ah, tá. Gente, eu tava lendo papel, bloguei, eu não consigo falar aí dentro. Vamos lá. Peraí, cambado. Toma minha. Então, esse alto poder de dissolução, né, que favorece a ocorrência das reações químicas, principalmente da planta. Tem alguém com o microfone ligado, roçando nele, mas tudo bem. Aumento da eficiência das reações metabólicas e transportes de substâncias. Foi tudo que eu falei. Graças às pontes de hidrogênio, nós temos alta coesão, que causa a tensão superficial. Pessoal, o áudio melhorou? Tá falhando? Melhorou? Tá ok? 1, 2, 3, testando, olha o silêncio. Tiana pediu silêncio. Ó, que eu vou botar vocês tudo no silencioso agora. Gente, ao silêncio. Eu não sou, meu pai. Eu não sou herói como ele é. Alguém quer falar alguma coisa? E Marco morre. Mas eles nem sempre foram assim. Gente, ao silêncio. Eu vou descobrir quem tá conversando. Vou dar na cara de vocês. Agora. Hauer, filho, vamos parar de conversar. Pronto. Pronto, tá no silêncio. Vamos voltar para a aula. Então, pessoal, o que acontece? Graças às pontes de hidrogênio, o que vai acontecer? Nós temos uma alta coesão, que causa tensão superficial, que eu expliquei para vocês o que é. Um alto calor específico, que é graças ao equilíbrio térmico aí das células, tá? Que isso é muito bom, não deixa ninguém morrer de frio nem de calor. E impede variações bruscas de temperaturas. Graças à ponte de hidrogênio, nós temos um alto calor de vaporização. A evaporação da água, né, do suor, retira o calor do corpo. E a solidificação abaixo de temperatura de 0 graus. Evita que as células congelem, que forme cristais de gelo e perfure as células das plantas. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje era isso. Falamos somente de água. É muita coisa, de verdade. A gente sabe, é muita, muita coisa. E o que acontece? Nós ainda vamos falar de água no solo e de água na planta. Lembrando que como a gente não teve atividade nos outros dias, já colocaram os vídeos lá, vocês têm 3 atividades com 4 perguntas cada um. Então, vocês têm uma atividade relacionada à aula 1, uma atividade relacionada à aula 2 e uma atividade relacionada à aula 3, que é a de hoje. Tá muito facinho, pessoal. VOF, coisas bem simples, tá? Não peguei pesado. E vocês agora, quem quiser fazer mais pergunta, pergunte. E quem quiser ir fazer as atividades, faça. 10 horas vocês têm uma reunião com o tio Márcio. Então, eu estou encerrando minha aula agora para vocês fazerem um pouquinho de exercícios, tá? Alguém tem dúvidas?
Não? Todo mundo tranquilo? Muito, muito bom. Então, vocês podem fazer as atividades. Brigadão pela atenção. Uma boa noite. E a gente se fala nas próximas aulas. Ah, tenta responder. Eu tô aqui. Qualquer dúvida, vocês pedem socorro, tá? Joana, Oi. é muita atividade para fazer das 2 aulas que teve aí? Não, são só Tá 12. inteira a terceira aula? Da aula 1 tem 4 Só 12? questões. Você é boazinha demais, só 12. Não, é porque assim, da aula 1 tem 4 questões. Da aula 2 tem 4 questões. Da aula 3 tem 4 questões. Tá até basicão. Tá muito basicão. De verdade. Tá? Tá basicão? Tá muito basicão, Eu tô gente. Já fez chamada, professora? Hã? A senhora já fez chamada? Põe o Chamada. presente aí, todo mundo. Vai pondo presente aí que eu vou lá buscar o diário e já vou olhar quem estava presente, quem também já respondeu aqui. Vai só colocando presente, porque tem o nome de vocês. E embaixo tá ficando os presentes. Pode pôr aí que eu vou fazer chamada agora. Já que vocês não têm dúvidas, todo mundo tranquilo, todo mundo chique no último. Eu quero meu presente, meu aniversário é sábado. Seu aniversário é sábado? Muito bom. Foi sábado Mentira, que passou, viu? Não ganhei seu presente. Tá. Põe o presente aí, ó. Não, mas tranquilo. Presente é você responder a atividade. É, o presente seu são as atividades para fixar o aprendizado. Olha que beleza. É ótimo. Mas você, vou te Nossa, falar, você o não que é perde melhor- uma, né, Rony? O que é melhor do que um aprendizado, o conhecimento. Você não tem jeito. Tira de você. Olha que coisa boa. É uma coisa que Então, ninguém não, tira de você. É muito Boa top. demais. Isso é muito Olha- top. Olha aí, Renner, vai lá, velho. Passa a madrugada toda Ô, estudando. Ronil, você tira sua cara aí, ninguém quer ver sua cara, não. Ai, Jesus, que saudade de vocês na sala de aula. Eu vou te falar um negócio, isso é comédia demais. Ô, Renner, cadê a carne, velho? Você passa Mas uma foi carne- ontem, velho. Ó, Você tá mu- a carne de... Ô, Renner, Ó, cadê aquela cerveja que você tava bebendo ontem? Cadê aquela cerveja não que você bebo, bebendo ontem, não. Renner? Ô, Bruno, fica caguetando o Aqui cara lá aí, foi velho. passar em na hora uma do briga cara bebendo. só. Pessoal, vou lá pegar o diário. Qualquer Ah, se vocês for carne podem- de cateta, tá? Um pernil. Beleza. O Renner que tava Beleza, bebendo pode lá. ontem. Não, moço, não pode falar isso na hora da aula, não, que o cara tava bebendo na hora da aula e depois pega mal, porra. Oxe, o que que tem? Você já bebeu na aula? Tá me detonando você, né? Você é foda mesmo, viu, velho? Ei, mas o Bruno também, velho, tá doido. Eu quero morrer, Pode você falar não é seu, viu? Já beberam pinga até na hora da prova? Quer ser inimigo seu que ganhou. E o Bruno que levou o litro de corotinho pra dentro da aula, sala de aula. Olha, faz não, moço. O povo vai achar que é Foi verdade. eu. Foi eu, não. Cadê a Catarina? Mostra a cara aí, Catarina. Catarina não pode mostrar a cara, não. Ô, agorinha duvida como o Guinaldo das caras aí, eu tô presente. Quer ver? No Cara, finalzinho da bolacha. aula. Ela já põe o telefone pra chamar, né? A cara aí, ó. Ó, Olha lá a cara dela lá. Olha lá. Eu tô presente. Olha, velho. Apareceu a outra. Mariana apareceu. E É lógico, aí. Ana, Mariana devia estar comendo, certeza. E aí, Você é Mariana? hora de aparecer, Mariana? olha lá, ela tá bebendo. Ah, você é como sempre, ela bebe todo dia. Tô comendo um peixinho frito e tomando uma cerveja. Ei, vidão, hein, Mariana? Ô, Você tem? se você for lá em casa, me dá boa. Ô, Mirane, dá um oi aí, Mirane. Ô, Miranda, se você for pagar uma pra nós, você. Fala pro você Ignaldo fica ver o calado, chifre viu? dele aqui, ó. Ave Maria. A foto que tá lá no WhatsApp, você tá novona, hein? Mariana, tem um chifre Nossa aonde? senhora. Fala. Você é do É o Guinaldo. chifre do Ignaldo. Esse aqui é o meu, ó, que tá crescendo. Eita, já... Ô, Mariana, já tá assim agora, é? O quê? O chifre?
Não, esse chifre aqui é do Egnaldo. O chifre Isso é pequeno porque tá aqui é na o meu. quarentena. Grandinho, ué. Ah, é? Isso é porque tá na Moço, o quarentena. chifre é pro boi. O povo usa de Ô, outra Ronilson, vista tá que é. parecendo aqui as pessoas trabalham com telemarketing. É, do telemarketing aqui, porra. Ô, Mirande, se for pagar uma... Fica Cadê quieto. essa menina, ué? Não, Como é que é? Miranda, não vai bater nenhum aí, não? Bater nenhum verso aí, não, Miranda? Tô entendendo. Ela Miranda, tentando fala um falar, verso aí pra nós. Corva. olha ela tentando falar lá e não sai nada. Tá com a bagagem. Ei, nós tá fazendo aposta. Se a Mirande falar nada até o final da aula, ela paga uma breja pra nós. Ô, chifrudo, sua mulher te Paga bateu? duas. Hã? Paga Sua mulher duas. te bateu? Bate nada, moço. Só uns tapinhas, um facão no lombo aqui, mas não dá nada não. Pelo amor de Deus, fui dormir 10 horas da manhã. Oi, Gislaine, sumiu. Ele tava com o oi roxo sexta-feira. Você abandonou Ronilson. nós. Mentira, rapaz, você nem me viu. Desconfia. Hã? Mentira, você nem me Você viu. abandonou o grupo, Nossa, você ué. passou por mim na presidente e deu moral, rapaz. Você virou até a cara. Você entender que nem no Rio Verde eu tô, ué. Ah, não tá não. Você não tá em Rio Verde, não? Tô não, ué. Tá Você não. tá lá na sua terrinha, né? Nada, tô no E a Tocantins. Mariana? pai. Mariana sumiu de novo. Tô Tá lá na Bahia, uai. né? Segunda-feira que eu aqui. tô. Segunda-feira que eu tô no Rio Verde. Vou sair aqui, ué. Pelo amor de Deus, não lembro de vocês não. Não, Mariana, Também aguenta a vou mão aí, ter que sair velho. aqui, vou ter que Vai pra trabalhar. onde? Vai que a vida ganha. Tem que esperar aqui, a reunião vai ser aqui, é? Não, nós tá aqui à toa, não tem que fazer, nós esperar aqui até a hora que ele der a cara aqui. Mas são vagabundos, Então, vocês beleza. vão estudar, bando de vagabundo. Apareceu. Ei, falando do a Egnaldo, ele vagabunda. apontou aí, ó. A cara dele. Aí, ó. O Egnaldo só Ô, aparece na hora da O Egnaldo só Mostra o aparece chifre na hora do da Egnaldo aí, Mariana. presença. Ah, é Cala a boca aí, verdade. Ignaldo, Fala seu aqui. chifre aqui, ó. Cadê meu chifre? Nossa, Ô, velho, vocês são imaturos. Vocês são imaturos. Ô, galera, agora tem união lá, ó. Ô, vocês são imaturos demais. Deus me livre, eu não aguento vocês não. Ainda bem que tá Pessoal, trabalhando. corre lá no grupo, ó, vai assistir a reunião. Tim Márcio mandou. Corre, corre, ó. Depois na fofoca mais. ficando aqui, mas vamos orar Ô, lá. Aonde que tem reunião aí? Deixa de Cadê o link? fofoca aí, vai assistir a reunião. Cadê o link cadê da o reunião? Cadê o link da reunião? Tá no grupo. Que Dona grupo? Isa, desculpa. fala alguma coisa aí, tá calada, pensando. Olha no grupo aí. Qual o grupo? Ô, Miranda, Não vou falar nada, não. Conversa demais aí. Mariana, É o técnico da não tem aqui agropecuária. pra fazer um berrante. Ah, não, beleza, vou dar uma olhada lá. Oi. mas o que que foi Fala da alguma Dona coisa aí, Isa Miranda. lá, ué? Ô, Tá Mirane, calada? fala aí, Mirane. Você tá calado aí, velho? Ô, pode Tá do passar aqui. Miranda, a bichinha tá sem coisa lá, sem microfone. Eu vou comprar um fone amanhã. Manda um áudio aí, Miranda. Cadê aí, vagabundo? Vai. Manda um áudio aí, Miranda. Ai, o bicho tá pegando. Ô, Mirane, Mas aí, dá um tchau. amanhã nós vamos fazer uma vaquinha e comprar um Que é fone. Vaza. Ô, Miranda, Tá ouvindo nós, não Maria? roubaram o retrovisor da sua moto mais, não? Eu tô. Conversa aí. Vou pegar o do Bruno de Ô, novo. Miranda, ajeita a caranga lá, viu? Que nós temos que ir pras aulas práticas lá, na Suzuki. Não vai Manda arrumar a lanterna. interno, não. viu? Pelo amor de Deus. Mariana, cadê o coelho? Embaraçar ele. Aqui, seu chifre aqui, ó. Cadê? Viu, Miranda? Deixa eu perder a lana da O moto, povo não tá não. perdoando nem correr. Ô, o Sobrou o trem aí tá bom, hein? Tem cerveja. Mariana, cadê seu coelho? Nossa. Tá ali. Traz ele aí, mano, pra nós comer ele frito, é bom demais. O leite de coco, mano. No Vai, leite que atrapado, com a farinha de puba do lado. Ixi, a farinha, Que Aí, Maria. a farinha Não tem pensa aqui. maldade. Vamos pra reunião, rapaz, cambada. O que é essa mocinha aí atrás de você, Mariana? Olha aí quem tá atrás, Mariana. Ixi,
Ô, fala com o papai, benção papai. Ai, 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 ai. Ai, Ai, eu fizer. caramba, louco, o cara levou a menina. Seu botão. Fala oi, Nós Luiz. descobertos mais, filho. Oi. Fala, oi, Bonde Taioba. Oi, Bonde Taioba. Olha! Olha o que ela fala. Me dá uma aqui, mãe. Mariana, eu te pego. Nossa. Ô, não tem nenhum professor online aí, não? O trem Mas tá a Miranda muito não deixa ninguém falar nada. Ela fica não cala a boca hora nenhuma, Miranda. Deus me livre. Gente, vai pra reunião, gente. Oi. Nós tá pondo o papo em dia, professora. Tá, mãe. Licença. Nós tá pondo os papos em dia aqui. Ô, essa menina da Mariana aí, Vou que nem ver ela. mesmo. Toma. É o quê? Ô, também. Rapaz, esse Olha quem apareceu, o Bruno. moço Bruno tem uma cara de pinguço. Deus me livre, velho. Tá louco, velho. Tem com certeza tá bebendo Aí é hoje. conservado no Pinga? álcool. De pinga, você é conservado Quem no é álcool. conservado no álcool? Você, ué. Você passa sexta, sábado, domingo bebendo. E eu, né? Meu nome é Monte Mirani. Tá feia a coisa aí, hein, Bruno? Tá. Rapaz, essa Maria não para de mastigar, não. É igual o bode. É ruminante. Mirani. Manda um áudio igual você tava mandando pra mim pra ir na cavalgada. Ruminante. Eu vou comprar um fone amanhã pra você, Mirani. Pode passar aqui em casa e pegar. Vai direto na asa. Você que ela colocou a asa pra Sheila que reunião é essa daí, velho? e o roxinho foi de novo, cara. Diabo que é esse aí que tá com... Moço, Tem um cara... aí que vai tirar leite aí. Ô, Reginaldo. Olha aí, Reginaldo. rapaz. O pai da Mariana aí, ó. Não é não. O Reginaldo sabe. O que é que eu sei aí? Sabe, oi? Moço, Lembra não? ô, vou lá pra reunião. Oi. Aonde que tá o link da reunião, Ronil? Na reunião lá, ó. Tá no grupo lá, Renan. Dizendo o Bruno que tá no grupo lá. Eu vou lá agora ver se eu acho. Grupo do Tec Agro? Vou ver se eu acho esse trem.